Hora de conversar com a Mônica Bergamo, que tem muito assunto com a gente, porque Mônica entrevistou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Haddad falando, entre outras coisas, que a reforma tributária e a parte que trata de imposto sobre a renda, essa ainda vai enfrentar resistência, será feita com muita cautela. Mas tem muita coisa aí para a gente falar dessa entrevista, né, Mônica? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia a todos. Pois é, vamos falar dos principais trechos, né? Vou fazer já o merchandising, quem se interessar tem a entrevista completa lá na Folha de São Paulo, bem grandona, Na porque eu capa, fiquei hein? muitas horas com ele, Sheila, inclusive não deu nem para publicar tudo, né? Vou publicar a parte de política amanhã, que estava muito interessante também, mas é isso, eu acho que o principal que a gente pode pensar, Sheila, que eu acho que interessa para a grande maioria é o seguinte: o Haddad, o governo apresentou a primeira parte da reforma tributária, que simplificou os impostos sobre o consumo, né, o imposto sobre o que a gente paga quando compra um copo, quando vai no cabeleireiro, quando usa serviços, mas não mexeu ainda, e essa vai ser a segunda parte, sobre a nossa renda, o salário, o lucro das empresas, quem é PJ, pessoa jurídica, por exemplo, que tem muita gente da classe média que aderiu à pejotização, como a gente chama, que tem a sua pequena empresa, tudo isso não foi mexido ainda, né? O imposto sobre a renda das empresas, a renda das pessoas físicas, ainda não foi mexido. Por que não foi mexido, Sheila? Porque é uma parte muito delicada para você mexer. Mexe no bolso, então ninguém quer, todo mundo acha que o outro tem que pagar, mas ninguém quer pagar. Então eu perguntei, fiz várias perguntas para eles. Eu acho que eu posso começar aqui falando sobre a questão do imposto, da taxação, sobre a distribuição de lucros e dividendos das empresas. Parece que pega as grandes empresas, mas não, né? As pessoas que têm a sua pequena empresinha, o PJ, como se diz, né? Eles recebem, justamente o que eles recebem se chama lucros e dividendos, que são distribuídos, às vezes para ele mesmo, porque ele é o dono da empresa. Então eu perguntei se nisso seria mexido, né? Então ele diz o seguinte, que essa parte vai ser, essa segunda parte da reforma tributária, que é a reforma sobre a renda e sobre o patrimônio, taxar a herança, taxar isso, taxar aquilo, tem que ser cuidadosa. Ele falou que vai ser muito cautelosa e muito discutida com a sociedade, que não tem pressa nessa parte da reforma, porque senão ou ela não passa ou ela não vai ter os efeitos desejados. Então não vai ser feito nada trabalhado, não vai daqui a um mês apresentar alguma coisa de uma forma mais surpreendente, vai ser tudo muito discutido, em especial essa parte da distribuição de lucros e dividendos, que é uma coisa que desperta muita curiosidade, né? E que desperta uma expectativa grande justamente em quem tem essas empresas. Então ele diz aqui, olha, tem que ser uma coisa muito bem feita, de forma cautelosa, discutindo com a sociedade, provavelmente com prazo de transição, de adequação, de coibição de planejamento tributário, que é feito única e exclusivamente para abusar do instituto jurídico para fins particulares. Ou seja, quando pega um supercontador e faz um planejamento, faz de uma forma que acaba escapando e não paga imposto. Então ele diz que tem que ser muito bem pensado. E ele admitiu também, Sheila, que essa parte vai ter muita resistência, né? Não só qualquer tipo de alteração em imposto na classe média, como também dos super ricos brasileiros, né? Que aí ele diz que a coisa é ainda pior, né? Há dados que mostram que quando você, isso que ele falou, né, na entrevista, quando você ganha a partir de 2.000, precisaria ver aqui o número exato, 2.000, acho que 640, até 2.640 você está isento, mas quando você começa a ganhar 2.650, você já começa a pagar. Então, ele falou que como é que uma pessoa que ganha 2.600.000 não paga, né? Então, é aí que vai ser o foco para tentar aumentar a taxação de pessoas físicas, mas ele sabe que isso vai ter uma resistência muito grande, Sheila. Estou acompanhando aqui alguns trechos da sua entrevista, li uma parte um pouco mais cedo e estava lendo aqui também.
depois que a gente entrou no ar, Mônica, e há um momento ali da entrevista, vocês falam bastante sobre o texto da reforma, ele fala da importância da aprovação da reforma tributária na Câmara, a importância histórica dessa aprovação, e aí logo na sequência da conversa, você pergunta a ele o seguinte, diz que hoje a situação é adversa do ponto de vista econômico e que é remota a possibilidade de se repetir o crescimento econômico de governos anteriores do presidente Lula, quando, diz aqui na sua pergunta, todos podiam ganhar de fato. Como é que foi o comportamento dele nessa resposta a essa provocação? Provocação baseada em dados, né? Uma informação. De fato, hoje é muito mais difícil você imaginar um crescimento como houve nos governos anteriores do presidente Lula, né? O que acontece, né, Sheila? O Lula falava do espetáculo do crescimento, quando ele falou isso no seu primeiro ano, todo mundo ironizou, né? Eu lembro e acabou acontecendo, porque ele teve um ambiente internacional muito propício, né? Então, o preço do que o Brasil exporta, das chamadas commodities, minério de ferro, produtos do agronegócio, foi uma explosão, né, internacional e um consumo muito grande, uma exportação enorme. Isso permitiu uma entrada de recursos muito grande e permitiu que o Brasil alavancou o crescimento brasileiro. Isso é difícil que se repita. E hoje você tem mais problemas, né? Por exemplo, o Brasil cresceu se não me engano, 1,9 no trimestre, surpreendeu, era para ser menos, mas ainda é muito tímido o crescimento, né? E esse crescimento veio sobretudo do agronegócio, que gera muitos recursos e divisas, mas que não emprega bilhões de pessoas, né, milhões de pessoas como é o necessário. E o consumo das famílias, que também é um ponto importante da economia, está baixíssimo, né, o que a gente vai lá e compra. Então vai ter a pior variação desde a pandemia nesse ano aqui, essas são as projeções. Então, sem o consumo das famílias, sem o consumo do próprio governo, é difícil crescer muito. E ele disse aqui o seguinte, que o forte crescimento depende mais da autoridade monetária, do Banco Central, que hoje é independente do governo e é autônomo, do que do governo. Então ele falou, olha, do nosso ponto de vista e do ponto de vista de todo mundo que produz, o ciclo de baixa de juros já deveria ter começado, porque não tem nenhuma ameaça inflacionária no horizonte. Aí eu até fiz uma provocação a ele, eu falei, não tem essa ameaça? Muitos dizem que não tem essa ameaça inflacionária, porque o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele foi muito ortodoxo, ele manteve os juros muito altos, né? Quem deve no cartão de crédito sabe. Então, mas isso fez com que a inflação não fosse uma ameaça. Mas, perguntei ao Haddad, né, no governo há autoridades que definem ele como um agente engajado em manter os juros altos para comprometer o crescimento, justamente comprometer a gestão de Lula. Então eu perguntei com qual das duas visões ele concordava, ele fez uma série de ponderações técnicas, mas acabou dizendo que realmente, né, essa inquietação, ele falou, é evidente que esse tipo de inquietação percorre a mente das pessoas, a inquietação de que o Roberto Campos teria um viés político, né? Daí o Haddad pergunta aqui, será que se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, o tratamento seria esse para os juros? Aí ele diz, essa é uma pergunta que a classe política faz, que ele não pode fazer, porque esse tipo de especulação subjetiva não o ajuda, porque ele tem que dialogar com o Banco Central. Mas ele acabou fazendo, né, referindo-se à pergunta que outras pessoas fazem, acabou trazendo aí a pergunta que outros fazem, e eu perguntei para ele isso, quer dizer, ainda que os juros comecem a cair, como a gente espera, e como já está meio que dito que vai cair, né, que os juros vão começar a cair, os efeitos dessa queda são sentidos muito, muito depois, né, as famílias vão seguir endividadas, com pouco espaço para gastar, o crédito vai seguir restrito. Então, o que ele disse sobre isso, Sheila? Ele disse que sim, que é verdade, que sobre o gasto primário do governo, sobre o consumo das famílias, ou seja, o gasto do governo e o gasto das famílias, a queda na taxa de juros demora muitos e muitos meses para fazer efeito. Mas o que ele afirma sobre o investimento das empresas, não. Quando as empresas veem que os juros vão começar a cair, elas vão no mercado e conseguem contratar, levantar recursos a taxas futuras de juros, tem o mercado para isso, então elas captam dinheiro com taxas futuras de juros que são menores que as atuais, vão ser menores porque já haverá a expectativa de que o juro vai cair mais à frente. Então, segundo ele aqui, o investimento, que é a variável chave de retomada do crescimento, pode começar a acontecer desde já,
se os juros começarem de fato a cair de forma consistente, Sheila. Estava vendo aqui em outro momento, quando você fala do desafio, e é um desafio enorme de arrecadação que esse governo tem nas projeções do próprio Tesouro, uma arrecadação adicional de mais de 160 bilhões de reais para que consiga zerar o déficit primário em 2024. E aí você pergunta, quando a gente fala de arrecadação, a gente está falando o quê? Da possibilidade de aumento de imposto. E você pergunta mais de uma vez sobre isso para o ministro Fernando Haddad, de maneiras diferentes. Primeiro, que garantias o governo dá de que não haverá um aumento de impostos, cortes no orçamento? Daí, em outro momento, mais enfático, você pergunta que é um compromisso firmado em cartório de que não haverá aumento de imposto? E aí as respostas dele não são taxativas, né, Mônica? Ele enfatiza muito o seguinte, ele fala, olha, nós vamos fechar os buracos por onde o dinheiro escorre, né? Nós vamos corrigir o que ele chama aqui, corrigir distorções absurdas do sistema tributário. E isso vai levar a um aumento de arrecadação. Quer dizer, o que ele quer dizer aqui, ele tenta dizer, sem ser tão firme e explícito, né, ou sem fazer esse compromisso tão firme, é o de que provavelmente não haverá aumento de imposto. Por quê? Porque você corrigindo essas distorções são bilhões e bilhões. Então ele cita, e cita muitas vezes, o exemplo dos julgamentos pelo Conselho de Administração de Recursos Financeiros, um conselho que quando a gente está devendo para o governo cobra, a gente acha que é injusto, não quer pagar, esse caso vai parar no CARF. Né? E aí o CARF faz o julgamento. Em geral, são grandes empresas que vão parar no CARF. Né? Nosso caso é mais fácil chegar, negociar e pagar, porque precisa ter bons advogados para chegar no CARF. Bom, chega lá no CARF, sempre foi assim. Você tem o julgamento, tem o resultado. Se o CARF decidir que você deve, você tem que pagar. Se o CARF decidir que você não deve, você não tem que pagar. Quando empata, Sheila, o governo tem o voto de Minerva, dá o desempate, quase sempre a favor do próprio governo. O governo do presidente Jair Bolsonaro mudou essa regra e disse o seguinte: quando empata, é a empresa que ganha. Isso fez com que bilhões não fossem pagos. Eles calculam que cerca de 50 bilhões estão ali, que poderiam ter sido arrecadados e não foram por causa dessa questão do empate favorecer as empresas. Então, ele fala, isso era um patrimonialismo dos mais execráveis, e nós mudamos isso, ou seja, eles enviaram para o Congresso um projeto que volta com o voto de desempate do governo. E com isso eles esperam, por exemplo, arrecadar 50 bilhões. Eles começaram a taxar, propuseram a taxação das apostas esportivas, que eles preveem aí que vão arrecadar de 6 a 12 bilhões, mas no orçamento eles vão botar um número menor para ser mais conservador, segundo o ministro, né? Mas vai ter uma arrecadação por causa das apostas. Ganharam uma ação de uma discussão de pagamentos de tributos estaduais, federais, no STJ, mais 90 bilhões. Então ele fala, só com isso, com essa republicanização do Estado brasileiro, a gente vai conseguir fechar essa conta, né? É o que ele está prometendo. E também o Tesouro Nacional, que é um órgão do governo, inclusive um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, dele, disse que precisaria cortar 56 bilhões. Então há um temor muito grande, inclusive do próprio PT, especialmente do PT, de que haja corte de investimentos. Por quê, Sheila? Se precisar, nós temos déficit zero, não pode ter rombo nas contas ano que vem. Se não vai aumentar imposto, vai fazer o quê? Então vai cortar investimento. Isso compromete o governo, o sucesso do governo, o sucesso político do governo e o sucesso, obviamente, político e eleitoral do PT. Então o PT está bem preocupado. E ele diz que não, que existe uma banda, né, nessa previsão, quer dizer, é déficit zero, mas tem uma banda de 5 bi para mais, 5 bi para menos. Então, portanto, vai ser seguido. Ele insiste muito que vai conseguir. E o tempo vai dizer, né, Sheila, ele diz que o mercado duvidava muito que ele conseguiria fazer a reforma tributária, ele fez, então que ele tem, vamos dizer assim, créditos, né, o governo tem créditos aí, porque conseguiu fazer outras coisas das quais os agentes financeiros duvidavam, e eles foram lá e conseguiram fazer. Então o tempo vai dizer quem está certo, né, Sheila? Exatamente. Bom, na edição de amanhã, aspectos políticos dessa entrevista. Quer antecipar alguma coisa?
Assim, só o lead, só a não, informação né? principal? Porque senão eu nem lembro, porque Mônica. eu tô tentando me concentrar aqui. Ai, Mas é Mônica. isso, eu acho que o que fica dessa entrevista é, da parte econômica, o imposto de renda da classe média vai ser tratado com mais cuidado porque o impacto é muito grande, então vai ser algo muito, muito lento, promete que não haverá aumento do que a gente paga de imposto, e sim uma reorganização, e ele sinaliza aqui que vai realmente tentar tirar dinheiro dos super ricos, né? Ele cita aqui, por exemplo, só se a gente tiver mais um tempinho, ele fala, você acha que um brasileiro que é um milionário, que vive no Brasil, mas tem dinheiro fora do Brasil, e tem um fundo offshore lá, que ele investe, você, Mônica, você, Sheila, você, Carla, nós investimos nos fundos dos bancos brasileiros. Então, quando a gente tem rendimentos, a gente paga imposto de renda sobre esses rendimentos. Rendeu R$100, 15 está para o governo, né? No mínimo, né? Um super rico que tem uma offshore fora do Brasil, rendeu 100, é 100 no bolso dele, ele não paga imposto. Então ele fala, você acha que isso faz algum sentido? Né? Tem fundos exclusivos, familiares, para quem tem mais, se não me engano, de 15 milhões, que esse fundo fica lá, você coloca todo o seu patrimônio em nome desse fundo, tem as cotas, e aí os seus filhos são seus sócios. Aí você morre, não tem imposto sobre herança, não tem nada. Você nunca na vida paga imposto sobre aquilo, porque ele está num fundo exclusivo que tem isenção de imposto. Então ele fala, qual é o sentido do fundo da Mônica, da Sheila, da Carla, de todos os ouvintes ter que pagar imposto e um fundo exclusivo para milionários não ter que pagar imposto? Isso não tem nenhum sentido. Então ele sinaliza que vai muito para cima desses, que não é nem 1% mais rico, né, Sheila? É 0,35% dos brasileiros que tem uma renda mais alta, né? E é para cima deles que ele sinaliza que vai. Vamos ver de que forma e vamos ver se tem força para ir. Sheila. É isso aí. Amanhã falaremos mais desses aspectos políticos ou de qualquer outro assunto que tenha surgido uma bomba aí nos bastidores. Mônica, um beijo para você e até amanhã. Até amanhã.